Ok, vamos ver quem está aqui. Um bom dia para Manu, para Elô, para Marília, Maria Luísa Correia, bom dia. Bom dia. Dani Gabi, Maria Luísa Correia já disse, para o Arthur Poletti. Liga a câmera aí, Arthur, você estava com a câmera ligada. Bom dia, tia. Bom dia, Cauã. Bom dia, Hilton, João Pedro, Felipe, Maria Clara Souza, o Gustavo, o Wellington, Ana Luísa e a Ana Clara. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Então, vamos para a nossa segunda aula. Deixem aberto aí, enquanto os colegas estão entrando. Já abram, deixem no cantinho a apostila na página 12 do capítulo 11. Mas nós vamos ver ela depois, tá? Primeiro nós vamos fazer uma rápida revisão dos advérbios e as locuções adverbiais. Depois, sim, a gente vai dar continuidade ao capítulo 11. Então, já deixa aí marcadinho, abertinho aí a apostila, tá bom? Vamos ver quem está entrando. Temos Nicolas, Micaela. Quem mais? Aqui, Ana Beatriz. Muito bem. Joia. Temos 18 alunos, poucos. Deu a hora do intervalo, perderam a hora do retorno à sala. Deu a hora do recreio, esqueceram que bateu o sinal, né, gente? Ok, Nicolas. Eu todo dia ponho um alarme. É verdade, eu fico de olho no relógio também. Aproveito aí o intervalo para adiantar, enviar para as 3 primeiras aulas, eu já vou tentando enviar para o SAS, né, para a plataforma, e aí acabo, às vezes, nem tomando meu cafezinho. Muito bem. Deixa eu admitir aqui a Laura Carvalho. Oi. Eu lembro que quando a gente ainda tinha aula inicial, aí, sei lá, tocava o sinal, depois do recreio, e aí tinha gente na sala do B, e a gente tinha que chamar para participar de aula. Que recordação boa essa dessa baguncinha, né, Manu? Ia lá para a sala do vizinho, né? Quando via, falou: epa, você é da outra turma, vai lá para o 6º ano A, ou então vai para o 6º ano B. Oh, saudade desse tempo. Vamos lá, vamos dar continuidade então. Já entrou e você ainda brigava com a gente. Brigava mesmo. Brigava mesmo. Tem que brigar, não tem? A gente dá carinho, a gente fala coisas boas, mas quando tem que brigar, não dá para passar a mão quando faz coisa errada. Dá? Não pode, não é verdade? Não podemos passar a mão na cabecinha de quem faz coisa errada. Mas quando tem a oportunidade de parabenizar, de valorizar o positivo, eu procuro sempre fazer isso. Agora, na hora de brigar, eu também sou brava, né? Muito bem. Já tem um número bom aqui, a gente vai, então, dar início a esse segundo tempo de aula. Meus anjos, vamos recordar um pouquinho de advérbio. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês do capítulo 10, que é a nossa atividade avaliativa para quinta-feira, certo? Vocês têm alguns exercícios no caderno, eu tenho também aqui nos slides para a gente fazer uma recordação. Página 96. Espera aí. Nós temos os advérbios aqui. Então, o que é importante? Eu vou dizer o seguinte para vocês: o grau do advérbio não vai cair, tá bom? Porque eu peguei as atividades da plataforma SAS e da plataforma Atividade Avaliativa, tinha uma questão só lá de grau de advérbio, eu retirei. Se por acaso no simulado o Fábio ainda não disse os capítulos que vão cair para o simulado do dia 1º e dia 2 de outubro. Então, se cair o capítulo 10 no simulado, ali sim eu cobro o grau dos advérbios, tá? A princípio, para quinta-feira, o que vocês precisam saber
O advérbio é aquela classe gramatical que ela expressa circunstâncias. Aqui nesse quadro, vocês acompanhando aí a tela, o slide, tem todas as circunstâncias que o advérbio pode expressar. Ele expressa tempo. Quando que o advérbio expressa tempo? Quando na frase a gente percebe dentro do contexto, quando eu faço a perguntinha quando, eu já digo que ele está expressando tempo. E ali tem uns exemplos de advérbios que indicam tempo, como ontem, hoje, amanhã, breve, logo, antes, depois, agora, já, sempre e nunca. O nunca, às vezes, a gente confunde com negação, mas os gramáticos dizem, em todas as gramáticas que eu sempre olho, porque a palavra nunca poderia ser negação, mas o nunca deverá ser sempre tempo. Nunca vou fazer isso. É quando? Nunca. Então, é advérbio de tempo que ele é indicado. Mais favorável ser de tempo. Os advérbios que indicam circunstâncias. O Luca levantou a mão. Você quer perguntar alguma coisa, Luca? Qual é a página? Ai, lindo. Peraí. É porque eu falei que vocês não precisavam pegar. Se você está aí com a apostila 2, você está com a apostila 2, porque esse é do capítulo 10, mas você não precisa pegar, por isso que eu coloquei aqui no slide, para você acompanhar. Mas está na página 96, se alguém quiser, se estiver aí perto, a apostila 2, é a página 96, mas não há necessidade de pegar agora, tá bom? Quem está? Desabilitem o áudio. Yasmin. É a Yasmin, eu já sei. Sim, percebi. Então, por favor, desabilite o áudio. Segura o bafo aí, hein? Yasmin, desabilite o áudio. Dá pra esse bafo! Yasmin, desabilite o áudio. Então, vamos dar continuidade aqui. Os advérbios que indicam modo, circunstância de modo. Nós temos aí alguns exemplos. Olha, bem, mal, assim, como, depressa, calmamente, suavemente, alegremente. Eu não estou conseguindo desabilitar para todos aqui. Mas daqui a pouquinho eu chego lá, tá? Porque Vai muito lindo. a Yasmin não entendeu a mensagem. Não. Ávila, desabilita o áudio, por favor. Não tá dando para entender. Isso. Já dei a ordem. Eu vou tentar desabilitar para todos aqui. Porque a Gabi saiu espertinha aqui, ela vai me ajudar. Afirmação. Então, a circunstância de afirmação. Sim, deveras, certamente, realmente, efetivamente. Filha, desabilita para todos. Só um minuto, alunos. A Yasmin não entendeu que está atrapalhando toda a turma. Não está atrapalhando somente ela, está atrapalhando toda a turma e a professora também. Desabilitei áudio para todos, tá bom? A negação, a circunstância que indica negação. Não e tão pouco, que indica dúvida. Talvez, acaso, porventura, provavelmente, possivelmente. E a intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tão, tanto, meio. Esse quadrinho que vocês precisam estar com ele na hora da atividade avaliativa. Claro que, porque vocês vão poder consultar, vocês sabem disso, né? É claro que dia que vai ser essa atividade mesmo? Vou lançar a pergunta de novo para toda a turma. Que dia que é a atividade mesmo, sexto ano? Quinta-feira, na hora de redação. Quinta-feira, dia 17. Que horas que vai ser essa atividade avaliativa? Hora da aula de redação. 11h15. E que horas é a hora de aula de redação? 11h15. 11h15. Então, mentalizem isso, sigam o slide, sigam o horário. Vai ser 11h15 a nossa atividade avaliativa.
Todas as vezes, se alguém perguntar, eu vou devolver a pergunta, hein? Vamos ver quem da turma está esperto aí, está bem entendendo. Ontem eu falei e hoje estou repetindo. Vamos voltar aqui nos advérbios, olhem só. Aqui em cima, nós temos na apostila exemplos, os que estão vermelhinhos destacados são os advérbios. Você não é meio velho demais para essa brincadeira? Uma frase interrogativa aí. Sendo que nessa frase interrogativa, nós temos não, que é um advérbio de negação, que está sendo referindo ao verbo. O advérbio ele pode se referir a um verbo, como ele pode se referir a um outro advérbio, ou quando também ele pode se referir a um adjetivo. Então, o não aí está se referindo, acompanhando um verbo é. Depois tem meio e demais. Meio e demais são dois advérbios que indicam intensidade. Ó, ele é muito, ele é demais, ele é bastante, ele é meio, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ele é meio, está lá na medida, né? Meio lá, meio cá. Então, os dois indicam advérbios de intensidade. Inclusive, no quadrinho não tem a palavra meio. Vocês podem escrever lá na circunstância de intensidade, acrescentem aí, ó, aqui no quadrinho. E vocês teriam que ter a apostila aí por perto, né? Verdade. Aqui não, tem um meio lá sim, pensei que não tivesse. Tem sim, não precisa escrever nada. Então, aqui, meio e demais são os dois advérbios que estão aqui se referindo ao adjetivo velho. Então, esses são os advérbios e as circunstâncias que eles expressam na frase. Então, esse quadrinho da página 96 tem que estar aberto na hora que vocês forem fazer a atividade avaliativa, tá bom? Deem uma olhada antes, deem uma lida antes, para vocês saberem bem quais são os advérbios. Quando perguntar qual é a circunstância, então a circunstância que está na primeira coluna, indica tempo, indica lugar e os demais que estão aí, ok? Outra recordação aqui que eu quero fazer a vocês, são as locuções adverbiais. Essas locuções adverbiais, elas se encontram na página 98. Então, tem os advérbios na página 96 e as locuções adverbiais na página 98 do capítulo 10. Então, o que é uma locução? É um conjunto de palavras, né? Assim como tem locução verbal, eu falei para vocês, assim como tem locução adjetiva, assim como tem locução adverbial, assim como tem locução prepositiva, tem também a locução adverbial, onde ela se refere a algum advérbio, vamos dizer assim. Olha aqui, locução adverbial. Como você percebeu, o sentido de um advérbio pode ser transmitido por um conjunto de duas ou mais palavras. Esse conjunto de palavras é chamado de locução adverbial. Temos aí alguns exemplos de locuções adverbiais. Calvin gosta de aproveitar a vida ao máximo. Haroldo percebeu com rapidez. Tem locuções adverbiais que a gente consegue um advérbio correspondente. Tem outras locuções adverbiais que a gente não consegue fazer essa correspondência. Assim como tem locução adjetiva, que nós vimos lá no primeiro bimestre. Algumas locuções adjetivas têm adjetivo correspondente. Outras locuções adjetivas não têm adjetivo correspondente, certo? Então, aqui temos alguns exemplos de locuções adverbiais. À direita, à distância, à esquerda, ao lado, a pé. Eu vou como? A pé, né? O modo como eu vou a pé. Às cegas, às claras, às pressas, às vezes, à toa, com certeza, com medo, de modo algum, de repente, em cima, em excesso, por ali, por fora, por perto e sem dúvida. Então, é um conjunto de palavras, são as locuções adverbiais.
Então, o que vocês precisam para quinta-feira é ter noção de advérbio, identificar as circunstâncias e as locuções adverbiais. Tá bom? Sexto ano. Aqui tem embaixo uns exemplos. Haroldo saiu de repente. Esse de repente é uma locução adverbial que corresponde ao advérbio repentinamente. Haroldo saiu, ele saiu de que modo? Como que ele saiu? De repente. O como é a perguntinha para a gente achar modo. O quando é a perguntinha para a gente achar o tempo. O onde é a pergunta para a gente achar o lugar. São as 3 perguntas assim básicas para a gente achar as circunstâncias desses 3 advérbios: tempo, lugar e modo, tá? Com certeza ele estava com medo. Mesma coisa de falar certamente, estou afirmando, hein? Com certeza. É afirmação. Equivale a certamente. Desistiu às pressas. Locução adverbial, porque tem 2 palavras. Então, ele desistiu, olha como, apressadamente. Então, aqui uma pequena noção e um lembrete do que é locução adverbial, como transforma a locução adverbial em um advérbio, no caso aqui de modo. Tá bom? Sexto ano. Alguma dúvida nessa parte? Aqui foi feito, nós fizemos em aula, toda a parte do capítulo 10 foi realizada. Vocês têm completinha aí a apostila nessa parte gramatical. O que vocês acham? Falem para mim. Quero ouvir. Tá tudo bem? Sim, sim. Sim, sim para todos? Sim para todos? Sim. Olha, então na quinta-feira, na hora da nossa aula, vocês podem consultar a apostila, então deixem separadinho, já que é do capítulo 10, é a apostila 2, vocês na hora vão deixar aí separadinho. Quem conseguir fazer sem olhar na apostila, ó, parabéns, sem consulta, parabéns, mas vocês têm a possibilidade aí, como foi das outras vezes, de consultar, tá? Então já é da plataforma, eu só peguei, não montei nenhum exercício, é tudo da plataforma SAS. Não tem parte de interpretação, só tem a parte gramatical. São 10 questões de múltipla escolha, tá? Por isso que eu deixei para 11h15, caso precise de um tempinho a mais, eu vou falar para voltar no mesmo link e a gente dá continuidade, tá bom? Mas eu acredito que dê tempo, porque não está difícil não. Mas a gente... cada um é um aluno, tem o seu ritmo, então eu tenho que prolongar o prazo do tempo, caso necessite. Tudo bem? Então, podemos prosseguir lá, voltando no capítulo 11. Tudo bem, alunos? Tudo bem, alunos? Sim. Então, vamos ao capítulo 11, vamos dar continuidade à atividade que estávamos realizando no primeiro tempo que a gente teve de aula. Oi. Meu áudio estava ligado, eu nem tinha visto que minha irmã ficou mexendo no celular, nem prestei atenção. Ai, desculpa aí, tá? Oh, que linda você. Tá desculpada, Yasmin, sempre. A Souza que falou para mim, eu nem estava sabendo. Aluno educado, aluno que reconhece onde tem o erro, sempre é vindo da melhor maneira. Claro que está desculpada. Quantas vezes eu erro, quantas vezes eu tenho uma conduta que já aconteceu, né? E eu peço desculpas sempre. Eu acho que a partir do momento que a gente reconhece alguma coisa que aconteceu e pede desculpas, claro que vai ser desculpado. Não tem problema não. Yasmin, é que atrapalhou um pouquinho. A sua irmã é pequenininha, né? É pequenininha? Ela é. Quantos aninhos ela tem? 1 ano e 9 meses. Ai, é pequenininha. E ela fica aí pertinho de você na hora que você está estudando? Fica. Oh, meu Deus. Tem que olhar ela também. Oh, você que olha ela? Porque às vezes minha mãe tá ocupada. Na hora da aula, você que fica olhando por ela? Não, minha mãe olha, mas
Quando dá intervalo, eu fico com ela. Ah, entendi. Tá bom. Então, vamos lá. A gente tinha começado a fazer, a letra A a gente fez, a gente estava na letra B. Eu acho que era Marília, não era? Se eu estou enganado, ou era Manu ou era Marília, não sei. Não, era Marília. Era Marília, ok. Quando A Marília... você falou que era Marília, ela acabou. É, isso mesmo. Marília, leia então a sua frase nominal da palavra atenção. Atenção neste seu exercício. Atenção neste exercício, ó, não tem verbo, então aí podemos colocar como uma frase nominal. Se você colocar assim, ó, atenção, ponto de exclamação, já é uma frase nominal. O que eu não posso é colocar atenção sem nenhuma pontuação, aí deixa de ser frase. Porque a frase tem que começar com letra maiúscula e terminar com uma pontuação. Se não termina com pontuação, deixa de ser frase. Tem que perceber isso, tá bom, meus alunos do 6º ano? E a frase verbal? Marília, qual que você montou aí? Perca a sua ação. Oi? Oi? Fala de novo. Não perca a sua atenção. Não perca sua atenção. Nossa, que beleza! Perca é do verbo perder. Joia, uma frase verbal. Não perca sua atenção. Ó, vou fazer esse pedido a vocês, a cada um, hein? Aluno e aluna do 6º ano, cada um. Não perca a sua atenção. Que ótimo. Alguém mais gosta? Ó, é só levantar a mão. Alunos esqueceram da nossa... A do caderno? Vocês estão esquecendo da nossa disciplina. Tem que levantar a mão, esquecendo. Se não lembrar dessa disciplina, todos querem falar ao mesmo tempo, vira uma balbúrdia, bagunça. Cauã levantou a mão para mim. Vai lá, Cauã, diga. Eu quero ler a Dani, o atenção, porque eu não levantei a mão naquela hora, que eu não entendi muito essa matéria, só que depois da aula eu vou estudar um pouquinho mais. Mas a B eu coloquei assim, na frase nominal, eu coloquei atenção é importante. Como? Fala de novo. Atenção é importante na frase. Não pode. É verbo. Atenção é importante, teria que ser na frase verbal. Porque olha o verbo é. O verbo é um verbo que até aluno lá do 8º ano tem aluno que ainda tem dúvida nesse verbo, que não consegue identificar. Ó, eu sou, tu és, ele é. É do verbo ser. Nós somos, vós sois, eles são. Então, esta frase não pode ser nominal, Cauã, tem que ser verbal. Ok? A minha frase verbal eu coloquei, preste atenção. Preste atenção, perfeito. A Ana Clara e a Ana Luísa, na frase verbal, elas colocaram assim, ó. A Ana Luísa que colocou. Tenha atenção, é uma frase verbal. Agora, a frase nominal, qual que é, Ana Luísa? Põe para mim aí qual que você colocou a frase nominal. Não pode ter verbo na frase nominal. Qual seria, Ana Luísa? Põe aí no bate-papo como você colocou da verbal. Enquanto ela não coloca, ô Cauã, você me falou que não entendeu muito essa matéria. Algum outro aluno do 6º ano também não ainda... Oi? Oi? A Dani e a Gabi querem falar. Não, tia, a gente está esperando para ler uma frase, mas não é de pergunta, não. Ok, obrigada. Eu já tinha visto aqui. É porque agora eu estou direcionando ao Cauã. E agora a turma inteira. Tem alguém que não tenha entendido o que é frase nominal e o que é frase verbal? Porque o Cauã disse que não estava entendendo direitinho esta matéria, porque como ela é simples, eu não fiquei muito tempo nela, né? Frase nominal é uma frase que não tem verbo. Frase verbal é uma frase que contém verbo nela. Então, eu no meu pensamento, não há dificuldade nisso. Mas se alguém ainda encontra, pode colocar aqui no bate-papo, eu não falo o nome, tá? É só para eu ter uma noção. Põe assim, ó, professor, eu não entendi. Só colocar isso. Eu não falo o nome, ó. Guardo segredo, não falo em voz alta, tá? Fica segredinho nosso, mas é importante colocar,
tá? Dani, qual a frase que... Eu estou aqui com o bate-papo ligado, caso alguém queira me dizer algo. Dani, qual a frase que você colocou aí da atenção? Bom, a frase nominal eu coloquei assim, que falta de atenção, hein? E na frase verbal eu coloquei assim, preste muita atenção. Preste muita atenção. Agora a primeira, que falta de atenção? Essa falta é verbo. Não pode ser nominal. Professora, posso falar? Não tem, mas é complicado. Cauã, tá com a mão levantada. Tia, que eu esqueci de abaixar a mão. Tá bom. Agora vamos ver a palavra caderno, frase nominal. Quem fez com a palavra caderno? Tia, eu posso falar o que eu coloquei? Pode. Na Gabi. frase nominal. Eu coloquei assim. Eu coloquei que caderno bonito na frase nominal. E na frase verbal eu coloquei usei caneta colorida no meu caderno. Ok, vamos à frase nominal primeiro. Que caderno bonito, é isso? Isso. Ótimo, ponto de exclamação. Frase nominal. Que caderno bonito, percebem? Não tem verbo na frase. Agora leia a sua verbal. Usei caneta colorida no meu caderno. Usei caneta colorida, tem o verbo usar aí, no meu caderno. Joia, tem uma frase com verbo. Perfeito. Uma outra... Tia, eu posso falar minha? Levanta a mão, gente. Aqui está com a mão levantada para mim o Cauã, é isso? Que levantou a mão? A Manu... Não, a Marília e a Marília estão com a mão levantada antes. Manu, fala para mim, Manu. Foi o que eu vi primeiro. Então, eu vou vendo aqui o que eu vejo, tá, pessoal? Ajuda a professora aí, é o que eu vejo aqui. Manu, fala para mim. Na do caderno, eu coloquei que caderno bonito também. Na frase verbal, eu coloquei assim, ela copia em seu caderno. Ela o quê? Copia em seu caderno. Ela copia em seu caderno. Joia, beleza, obrigada. Marília, qual que é a sua frase? Na frase nominal eu coloquei que caderno grande e na verbal compra esse caderno para mim. Que caderno grande, a frase nominal, e a verbal como é mesmo? Compra esse caderno para mim. Compra esse caderno para mim? Aê, Marília. Maria Luísa Correia, como ficou a sua frase? Eu coloquei na nominal, que caderno lindo. E na Hum. frase verbal, eu coloquei, o caderno caiu da prateleira. O caderno caiu? O que você falou? O caderno? Vocês ouviram, alunos? Eu não ouvi, por isso que eu estou pedindo para repetir. O caderno... O caderno caiu da prateleira. Então eu entendi certo. O caderno caiu da prateleira. Joia. Cauã, a sua mão está levantada aqui. Foi daquela hora ou é agora? Até agora. Tá, então diga. Na frase nominal eu coloquei um caderno. Isso pode ter vários significados dependendo da frase. Por exemplo, de material para comprar. Aí você pensa, um caderno. Sim, eu entendi. Como dando uma resposta. Um caderno, joia. E a frase verbal? Eu coloquei, pegue seu caderno. Pegue seu caderno. É isso, alunos. Então, é claro que tem outros alunos que pode ser... o Ailton colocou mais um caderno. Verdade, mais um caderno. E a verbal? Você tem um caderno? Certíssimo. Tanto a nominal quanto a verbal. Perfeito. Tá? Então, é lógico que outros alunos também devem ter colocado outros exemplos, que não dá para eu escutar todos, mas o que vocês precisam ter é essa noção, ter essa sabedoria e esse entendimento. Na nominal, não possui verbo em hipótese alguma. Na verbal pode ter um verbo, pode ter uma locução verbal, pode ter mais de um verbo, não tem problema. É uma frase verbal, uma frase que contém verbo, tá bom? Por exemplo, eu posso colocar assim, ó. Eu tinha comprado, né, aquele caderno. Então, tinha comprado é uma locução verbal, dois verbos juntos. Então, nós temos aí uma frase verbal, só para vocês terem uma noção,
tá? Então, de tipos de frases e também, aqui no caso que é frase nominal, frase verbal, é um conteúdo bem fácil, bem tranquilo, bem gostoso até de fazer essas atividades. Agora, o que vai entrar, que daqui a pouquinho a gente vai começar, e na quinta-feira a gente vai dar continuidade, lembrando que eu não vou passar tarefa para quinta-feira, tá? Não teremos tarefa. A tarefa é vocês olharem os advérbios e as locuções adverbiais, ok? Então, não precisa marcar tarefa nenhuma para quinta-feira. Então, na quinta, a gente vai dar partida aí, dar continuidade ao que é uma oração e o que é um período. Não é difícil, mas tem que ter muita atenção na hora de vocês ouvirem a minha explicação, tá? Eu vou fazer a chamada, se der tempo depois da chamada, a gente dá continuidade na apostila, nem que seja para a gente ver um pouquinho só sobre oração, tá? Então, no sexto ano A, alunos presentes nesse segundo tempo de aula. Habilitem o áudio, não demorem para responder, por favor. Quem não tiver microfone, já deixa o bate-papo arrumadinho aí para a gente agilizar a chamada, tá? Vamos lá. Sexto A, Ana Beatriz. Ana Beatriz. Presente. Ana Clara. Ana Clara e Ana Luísa, as duas aí, minhas alunas, coloquem no bate-papo. Isso, colocaram no bate-papo, joia. Antonella. Presente. Arthur Poletti. Presente. Daniela. Presente. Gabriela. Presente. Heloísa. Heloísa. Elo. Vou aguardar a Elo. Ian não está. Isabela também não está. João Pedro está presente. Laura Carvalho. Presente. Tá? Ok. Luane não está. Manuele. Presente. Presente. A Manu tá, a Elô tá aí. Elô, dá um presente aí. Presente. Aê, eu preciso ouvir vocês. Ok. A Manuele já respondeu? Já, Manuele, linda. Aí, fala de novo, Manu, para eu te ouvir. Presente. Isso. Maria Clara Souza. Maria Clara. Presente. Maria Luísa Correia. Maria Luísa Correia. Presente. Ok. Marília. Presente. O Wellington. Tô aqui. Ok. O Vitor. Vitor? Cadê o Vitor? Ele estava aqui, que eu dei presença para ele, mas só essa presença só pode permanecer se eu ouvir a voz ou colocar no bate-papo aí, tá bom? Vitor, estou aguardando. Vamos ao sexto ano B. Ailton. Presente. A Ana Júlia. Ana Júlia, do sexto ano B. Aqui, tia. Ok. Cauã. Presentíssimo, professor. Felipe. Presentíssimo, né, Cauã? Felipe. Guilherme Santos. Presente, professor. Ok, Guilherme. O Guilherme Davi não está. O Gustavo. Gustavo. Presente. Ok, a Laura não está. O Luca. Presente. Ok, Luca. E o Lucas? Presente. Joia. Maria Clara Fortes. Presente. Joia. Maria Luísa Flores não está. Eu não vi ela entrando, não. Não pus aqui. Mariana está presente. Já colocou no bate-papo. A Marina não está aqui. Micaela. Micaela. Cadê a Micaela? Micaela.
Nicolas. Opa, Micaela, não. Nicolas está presente. Falta a Micaela. Pedro Poletti. Presente. Ok. O Chamarelli não está. Sofia. Presente. Ok. Valentine. Presente. E a Yasmin. Presente. Joia. E a Micaela, hein? Vocês estão vendo a Micaela por aí? Deixa eu ver aqui na lateral. Falta a Micaela e da outra turma um também. Está aí a Micaela. Por que não dá presente? Por que não diz presente? Eu dei presente. Ah, Micaela falou presente? Não escutei, não. Deve ter falado bem baixinho, então. Tá bom. Obrigada, tá? Pelos alunos aí que responderam direitinho. Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do capítulo 11. Aí, Micaela, câmera ligada, joia. Agora que eu estou vendo aqui. A oração, meus amores. Então, vimos que frase, ela pode ter verbo, como ela pode, na frase, não conter verbo. A oração já precisa ter verbo para eu contar o número de orações. Querem ver? A oração é um enunciado estruturado em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Dessa forma, nem toda frase é oração. Por exemplo, que dia maravilhoso é uma frase. Mas nesta frase é uma frase nominal, não tem verbo. Então, aqui eu não posso dizer que ela é uma oração. A oração tem que conter verbo ou locução verbal, tá? Agora, vejam a segunda frase que tem aí no pontinho. Queremos que as pessoas sejam conscientes. Aqui nós temos queremos como verbo e sejam, que é do verbo ser. Temos dois verbos. Então, eu digo aqui que nós temos duas orações. Eu conto o número de orações pelo número de verbos que eu tenho na frase. Isso é oração. Oi. A minha internet tinha caído do Vitor. Aí eu não... Ai, meu lindo, tá bom, meu querido. Eu te chamei mesmo, então já dei presença ali, tá bom? Tá bom, meu querido aluno. Que bom ouvir. Eu amo ouvir vocês, tá? É possível sempre vocês participarem aí. É muito gostoso ouvir a voz de vocês. Então, vamos lá. No primeiro exemplo, que dia maravilhoso, é uma frase, tem um sentido completo, mas não é oração porque não tem verbo. Na segunda frase, tem enunciado formado por duas orações. Então, é uma frase, porque tem sentido, né? Agora, é uma frase completa, tem uma frase com duas orações. Agora, nessas duas orações, vocês vão aprender a dividir a oração no final do ano, no último bimestre. Se não mudou nada na apostila, né? Vocês vão ver a divisão das orações. Então, aqui nós temos a primeira oração, queremos, porque na outra oração já vai ter um outro verbo. Então, a segunda oração que tem aí sublinhado é que as pessoas sejam conscientes. Então, nós temos dois verbos, duas orações. Se eu falar queremos, quando coloca assim só queremos, isoladamente, se não estiver respondendo algo, ela não possui um sentido muito completo, né? Mas se tiver, está solto, porque não tem pontuação, está solto. A segunda oração está completando o sentido da primeira, tanto que lá no finalzinho é que vem o pontinho final. Então, isso mais adiante vocês vão estudar com mais, assim, complexidade, né? E com profundidade. Por enquanto, o que vocês têm que saber? A oração, eu só posso falar que naquela frase tem uma oração se tiver verbo. Eu conto o número de orações pelo número de verbos que tem naquela frase. Vamos tentar fazer aqui somente o número 5. Olhem bem. Identifique os trechos destacados. Esses trechos são orações, são frases e orações, ou então somente são frases, ou são somente orações, ou então pode ser os dois. Vamos ver a primeira juntinhos aqui, ó, só para vocês tentarem entender.
Chegamos à escola bem cedo. É uma frase? É ou não?